Olá! Em mais esse vídeo da série O Moodle que você precisa conhecer, nós vamos ver a ferramenta Wiki do Moodle. O Wiki, que utiliza este ícone, nada mais é do que um módulo que permite o trabalho colaborativo entre participantes de um curso, na construção de um documento cuja autoria é coletiva. O documento pode ser uma página HTML simples, ou pode ser um conjunto de páginas HTML interligadas entre si, ou seja, pode ser um pequeno ou até mesmo um grande site. O histórico de edição do conteúdo do Wiki pode ser auditado, o que permite a verificação do que foi adicionado, por quem e quando isso aconteceu. E o Wiki também permite o gerenciamento do conteúdo, inclusive quanto ao bloqueio de edição. Eu posso, por exemplo, num conjunto de páginas de um Wiki, eu posso, como professor, chegar numa página e bloqueá-la para que ela não seja mais editada por nenhum dos alunos. Vamos utilizar a metáfora do quebra-cabeça, do puzzle. Então eu tenho um professor que vem com uma peça do quebra-cabeça, que é o meu documento que eu quero criar. Essa peça pode ser bem reduzida, como pode ser grande, pode ser extensa. E aí vem os alunos e começam a trazer suas colaborações. Eu tenho um aluno que colabora com um pedaço do texto, o outro aluno colabora com outro pedaço, o outro vem com outro. E dessa forma eu vou construindo um conteúdo coletivamente, de forma a transmitir uma ideia cuja autoria não é apenas de uma pessoa, mas sim de várias. Isso significa acrescentar conteúdo, e esse conteúdo, no caso do Moodle, implica em texto, imagens, links, vídeo, áudio. Quer dizer, como eu utilizo o editor de texto online do Moodle, eu tenho todo um conjunto de recursos web que podem ser utilizados para realçar, para aprimorar o conteúdo que é desenvolvido coletivamente. E quando eu estou falando em editar o conteúdo inserido, eu estou falando em modificar algo que já foi anteriormente acrescentado por um colega. Isso implica em adicionar alguma coisa, subtrair, deletar, modificar, enfim. De forma que, no final, eu tenho a construção coletiva de um documento em página HTML. Ou eu posso também envolver novas páginas HTML ao Wiki com links de navegação entre elas, como já foi dito. Vamos entender isso de uma forma mais lúdica. Eu tenho uma página de Wiki, que no caso alguém vem e cria uma outra página com um link, e cria-se outra página com outro link, quer dizer, com conteúdos diferentes em cada página, de forma a eu hierarquizar meu conteúdo, e assim por diante. As pessoas vêm colaborando, criando essas páginas. E não só criando essas páginas, alguém pode vir e criar links entre páginas já existentes. Isso é o que nós chamamos de wiki. E não importa se o wiki é composto de um conjunto de páginas ou de apenas uma página, o que importa na realidade é que seja um documento construído colaborativamente através da internet por várias pessoas distribuídas geograficamente. Em termos de histórico do Wiki, é importante você entender como é que funciona isso, para entender como é que funciona o gerenciamento de versionamento de um Wiki. Nós temos a linha do tempo, em que, como já foi apresentado aqui, o professor dá sua colaboração e os alunos vão acrescentando materiais, inclusive novas páginas. De forma que eu tenho, ao longo do tempo, como saber quem colaborou com o que e, principalmente, quando isso aconteceu. Data e hora de quando a edição ocorreu. Desta forma, o professor pode utilizar estratégias de avaliação baseadas no que cada um colaborou, no que cada um ajudou na construção do documento coletivo. E é importante entender que o principal diferencial de um wiki em relação a outras ferramentas que também permitem o trabalho colaborativo, como a edição de um texto online no Google Docs, ou até mesmo o uso de um fórum com compartilhamento de arquivos de documentos, é o gerenciamento de versionamento. O que é que significa isso? Eu tenho aqui diversas versões do mesmo wiki, onde eu sei quem fez o que e quando. Então, quando eu tenho principalmente um wiki que é composto por várias páginas, a ferramenta Wiki ela precisa me fornecer uma funcionalidade que me localize,
que eu saiba como é composto esse wiki, como é que é o mapa de navegação, quais são as páginas que compõem esse wiki. A ferramenta wiki também tem que me permitir eu fazer a comparação, por exemplo, de uma versão com outra. Como, por exemplo, a versão do que o professor colocou no dia 22 de abril com a versão do que o aluno alterou no dia seguinte. De forma facilitada, eu saber, visualizando através de realces no texto, o que esse aluno alterou numa determinada página em relação ao que ela existia anteriormente à modificação dele. O wiki também tem que me permitir eu voltar a uma versão anterior, inclusive resgatá-la, porque um aluno pode alterar indevidamente um conteúdo e o professor pode querer que o conteúdo anterior seja resgatado, seja restabelecido, restaurado. Então o wiki tem que me oferecer essa funcionalidade de restaurar um conteúdo que já foi editado, que já foi abandonado, mas que ele continua ali, disponível para restauração, caso assim o professor desejar. E inclusive também o wiki tem que me fornecer ferramenta de trava. Quer dizer, eu posso, num wiki composto por várias páginas, eu posso ter uma página que eu, como professor, não queira que seja mais editada pelos alunos, para não correr o risco de perder aquele conteúdo que eu já acho que está ótimo. Então eu tenho que ter uma ferramenta de travamento daquele conteúdo. Em termos de interface do Moodle, o wiki aparece como qualquer outro item, como aqui está sendo mostrado. Então quando o aluno clica no wiki para colaboração, no caso aí como ele foi chamado, ele vai para uma página inicial do wiki, onde eu tenho um conjunto de abas referentes àquela página. E eu consigo visualizar o conteúdo que foi desenvolvido até então. Então eu tenho uma figura, eu tenho texto, eu tenho link. Desta forma, eu tenho um documento já composto, que eu posso, eventualmente, se eu clicar na aba editar, eu posso ir para o modo de edição e alterar esse texto. Eu posso apagar a figura, posso modificar o texto, apagar ou colocar novos links e assim por diante. Eu também posso fazer comentários e esses comentários vão ficar armazenados, mesmo que a página que eles citem seja apagada ou alterada. Dessa forma, todos têm como ver qual foi a intenção de cada um dos participantes de um curso ao fazer alguma inserção, alteração, modificação no conteúdo daquela página do wiki. Eu tenho o histórico, eu tenho o gerenciamento de versionamento, inclusive eu tenho como comparar as diferenças de versão. No caso, se eu escolher, por exemplo, eu quero saber a diferença entre a versão de Beltrano, às 9h42, 17 de abril, e o que foi que Cicrana acrescentou ou alterou no dia seguinte, eu tenho como saber isso fazendo a seleção, rolo a tela até embaixo e clico verificar diferenças e ele vai mostrar o texto e realçar o que foi que Cicrana alterou naquela página cuja última edição anteriormente a ela tinha sido feita por Beltrano. Eu tenho um mapa do meu wiki, não só mapa de páginas, mas diversas opções de apresentação estrutura do wiki, que não cabe aqui apresentar detalhes, porque eu estou apresentando a ferramenta como um todo, mas é importante você perceber que o wiki, como ferramenta, ela é uma funcionalidade que dá um suporte muito grande para você se localizar dentro de uma composição de um documento complexo, composto por diversas páginas interligadas entre si. E o professor, quando ele faz uma atividade baseada em wiki de uma forma mais bem estruturada, mais bem planejada, ele pode antecipadamente ou ao longo da aplicação do wiki, ele pode acrescentar documentos que venham a servir de suporte à construção coletiva do documento do wiki como um todo, de forma que possam ser utilizados pelos alunos para anexar esses arquivos a diferentes páginas do meu wiki. Finalmente, eu tenho uma aba de administração que só é acessada pelo professor, em que eu tenho uma listagem das páginas que foram criadas e cada uma dessas páginas eu posso simplesmente apagar, clico no xizinho, ou posso clicar no mecanismo de edição para cada uma delas, indo diretamente para a aba de edição da página correspondente. É importante salientar que eu estou utilizando uma maquete simplificada do Moodle aqui, eu
fiz a omissão de alguns detalhes da interface para realçar o que realmente importa apresentar para você na apresentação da ferramenta Wiki do Moodle. Portanto, não se esqueça disso. A ferramenta pode apresentar algumas pequenas diferenças em relação ao que aqui é mostrado. Dessa forma, temos que o Wiki é uma ferramenta não apenas de interatividade entre os participantes, ela pode ser uma ferramenta de publicação, porque eu, como professor, eu posso publicar uma ferramenta Wiki, criar todas as páginas, os links, e simplesmente bloquear todas elas, não deixar que ninguém altere nada. Se eu fizer isso, ela deixa de ser uma ferramenta de interatividade para ser uma ferramenta apenas de publicação de conteúdo, já que eu criei um Wiki apenas para apresentar uma série de documentos ou um documento espalhado num conjunto de páginas. De qualquer forma, a utilidade eu dou apenas 3 estrelas das 5 que eu poderia dar, porque o Wiki é restrito a um contexto mais construtivista de educação. Não são todos os professores que utilizam, ele é mais utilizado num contexto mais universitário. E, infelizmente, muitos do que utilizam o Wiki não têm conhecimento básico do que eu falei aqui. Não utiliza o Wiki da forma plena. Porque se você for utilizar o Wiki da forma plena, aí eu venho a explicar as 2 estrelas que eu dei em termos de simplicidade. Ele não é uma ferramenta tão simples de se utilizar. Especialmente porque o Wiki é uma ferramenta muito antiga da internet. É uma das primeiras ferramentas de interação que foram criadas com o surgimento da internet. Então, até comandos próprios, o Wiki tem. E o Wiki do Moodle aceita esses comandos típicos dos primórdios do Wiki, quando ainda na década de 90 ele foi criado. Então, desta forma, eu sugiro o uso do Wiki, mas eu sugiro que seja criado um ambiente adequado para você explorar o ferramental da melhor forma possível, que seja dado um treinamento do uso do Wiki antes de efetivamente ser colocado na prática, porque senão você vai subutilizá-lo ou vai utilizá-lo de forma equivocada.